mas ficou lá no inconsciente. Aí precisa de um estímulo. Para poder isso aflorar novamente. E é na hora da conversa, na hora da fala. Tem muita gente que é tímida, né? Fica muito tímido de falar de algumas coisas. Eu já ia entrar nessa parte, porque tem pessoas que não conseguem falar com o pai, não conseguem falar com a mãe, não conseguem falar com o irmão, com a irmã. Às vezes solta um pouquinho ali com o coleguinha da escola, entendeu? Com um amigo, e fala, olha, eu estou um pouco assim, eu estou um pouco assim, mas ele não consegue se abrir por inteiro devido à confiança. Sim. E é muito importante ele se abrir para alguém que ele consiga sentir essa confiança. E o psicanalista, ele, não só pela questão do campo ético, né? Uhum. Mas o psicanalista consegue levar a pessoa a se abrir, a conversar, a falar. Ele vai estimulando na conversa. Vai estimulando dentro da conversa. Isso é importante, inclusive, as pessoas também, acho que muito também por medo de também falar algumas coisas, e acaba não falando, e às vezes algumas que falam, de repente também fala para a pessoa errada, e em vez de resolver o problema, acaba criando, aprofundando o problema. Esse é o maior problema, é o maior fator para que as pessoas tenham medo de falar. Porque ela diz, poxa, eu vou falar, depois ela fala para Ciclano, que fala para Beltrano, e aí trouxe um problema para a minha vida. Eu tenho um fato, posso falar de um fato de um paciente aqui, resumido. Um fato de um paciente que aconteceu algo na vida dele e ele ficou com medo de falar para tudo e para todos. Ele ficou com medo de falar para quem estava ali à sua volta, quem não conhecia, até a esposa dele ficou com vergonha de falar, e ele entrou em um bloqueio, se fechou e ficou 1 ano e 2 meses sem falar. Nossa! Você imagina, ele ficou 1 ano e 2 meses sem falar. Aí foi em outros profissionais e não conseguiram resolver o problema. Fez várias consultas, tomou vários remédios e não conseguiu resolver o problema. Aí eu conheci uma pessoa que me apresentou, levou ele no consultório, porque ele também não conduzia, ele ficava cocado no canto da casa dele. Tudo que ele tinha que fazer era através de outras pessoas, porque ele não falava. Não conseguia falar. Então, essa pessoa levou. Na segunda consulta, ele voltou a falar, depois de 1 ano e 2 meses. Na segunda consulta. Aí era 10 sessões. Na 6ª sessão, ele ligou para mim e falou assim, olha, eu só estou indo para visitar o senhor. Porque eu estou... Já estou tranquilo. Então, essa é a maior vitória para nós psicanalistas. Sim, claro. Entendeu? Claro que a psicanálise, Carlos, ela não é um negócio assim, eu vou me dar alta porque eu já estou beleza. Não, você, aquele que pode, deve continuar sempre fazendo análise. Porque é como você encher eu colocar essa água aqui e se porventura eu não limitar aqui a água aqui, ela vai derramar, não é? Ela transborda. Assim a pessoa também, ela vai se sobrecarregando, se enchendo, aí chega um momento que se ela não fala, vai derramar. Então ela precisa ir passando. Eu não estou falando para sair contando para qualquer pessoa, mas ela precisa... Você tem um canal que possa fazer um diálogo mais aberto e... Exatamente. Né, ela precisa com mais confiança, com mais segurança. Tem muitas pessoas que têm tantos traumas. E dentro dessa relação entre o profissional da área da psicanálise e o paciente, quais são por exemplo, os tipos de terapias, por exemplo, que são mais indicadas, digamos assim? Ou varia? Como é que é esse processo? Quais são os tipos de... Bom, tem a terapia cognitiva comportamental, que é muito boa. Né? Dá uma resumida aí, como é que funciona essa terapia? A terapia cognitiva comportamental é dividida, por exemplo, o que é cognição? São os pensamentos. Uhum. São a forma da pessoa agir conforme o pensamento. E aí nós falamos a respeito do comportamento, onde que o profissional vai analisar ali o comportamento dela, vai acompanhar ali o comportamento para também identificar alguma coisa. Quando a boca não fala, o corpo vai reagir, o corpo vai falar, entendeu? Você está com uma pessoa, de repente aquela pessoa começa a balançar as pernas, você já sabe que aquele espaço ali não está muito conveniente para ela. Já mostra uma pessoa estressada, ansiosa, você vê a pessoa mexendo muito nos dedos, estralando os dedos, comendo as unhas, são ações, né? São gestos, são formas que a pessoa apresenta algo que está dentro dela como um conflito.